a Jerusalém. Passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Quer anotar o tema da mensagem? Onde estão os 9? A mensagem poderia ser: você faz parte dos 9 ou faz parte dos 1? Poderia ser outro tema: seja 1 e não seja 9. E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Presta atenção. Tinha galileu e samaritano. Tinha judeu e samaritano. Mesmo todos eles foram curados. Mas só um samaritano voltou para glorificar, para agradecer, dar-lhe graça. Dá-lhe graça. No verso 16, olha lá, no verso 16. Dando-lhe graças, sendo grato, agradecendo, gratidão. Gratidão é 1, ingratidão 9. A gratidão é 1, a ingratidão 9. A cada 10 que você ajuda, 9 fazem parte dos ingratos. E só 1 vai voltar para agradecer. Só que o detalhe mais extraordinário, eu poderia acabar a mensagem aqui, a pregação aqui, acabar tudo aqui, sem ir embora para sua casa. É no verso 19. E disse-lhe ele, a este samaritano, único que voltou para agradecer: levanta-te e vai, porque os 9 foram curados, mas você foi salvo. Pode se colocar em pé, vamos embora. Acabou a mensagem. Tá logo cedo, Domingos. Tá acostumado com o bispo, não, só? 1h30 de barra. É porque ele fez isso naquele domingo passado, né? Acabou o culto 7 horas, falou, já levou embora, todo mundo falou, ô irmão, gente, o bispo é louco, vocês acham que eu tenho problema? O bispo é 6h30 ele acabou o culto. Meu Deus do céu. Pelo menos é sincero. É um pecador sincero. É verdade, é verdade. É verdade. Glória a Deus. Então, olha que forte isso. Preste atenção. Poderia acabar a mensagem aqui. Porque só se você entender isso, acabou. Acabou. Já entendeu tudo. Ou você faz parte dos 9, ou você faz parte dos 1. Só que os 9 só vêm quando precisam. Só lembram de você quando precisam. Só vão até você quando precisam. Só querem algo de você enquanto podem receber. Mas os 1, esses não. Está aqui, ó. É no coração. Mas essa história, o mais forte é que 10 foram curados. 10 foram curados, mas só 1 foi salvo.
Porque essa palavra, foi isso que eu mandei na mensagem. Quem recebeu já sabe o que eu estou falando. Essa palavra, ela pode ser a maior bênção da tua vida, como ela pode ser a maior maldição da tua história. A gratidão, ela pode ser terrivelmente abençoadora. E a ingratidão pode ser terrivelmente destruidora. Eu vou te mostrar na Bíblia, através de uma história, que a ingratidão faz você ficar com uma mão na frente e outra atrás. Então observa. Olha o que Jesus responde. Verso 17. Respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Irmão, a gratidão salva, e a ingratidão te leva para o inferno. A gratidão te leva para o céu, a ingratidão te leva para o inferno. A gratidão te salva, a ingratidão te faz perder, te faz se perder, faz você se perder, pronto. A ingratidão faz você se perder. Carro Astra preto, retirar o veículo rápido do lugar. Deve ter estacionado no estacionamento, né? Astra preto. Se você tem um Astra preto, só tem um, né? Porque 2 não vai ter nessa igreja. Então, senão não é daqui não, às vezes é de outro lugar. Então observe. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então a gratidão salva vidas. A ingratidão faz pessoas perecerem. Isso é muito sério. As pessoas não têm noção de como a gratidão e como a ingratidão afeta a sua vida assustadoramente. A gratidão e a ingratidão, elas podem salvar a tua vida, como elas podem destruir a tua vida. Agora eu vou te mostrar o processo do ingrato, para depois eu te mostrar o benefício do grato. Abre aí, Gênesis, capítulo de número 13, verso de número 10. Melhor. Eu vou contar a história e você vai entender. Abraão teve um chamado de Deus. Abraão continuou uma história. Deus tinha uma história com Abraão. Na verdade, essa história começou com um papai de Abraão chamado Terá. Terá foi chamado por Deus para sair da terra onde ele habitava, que eu não lembro agora. Pedro não está aqui, eu não lembro. Então, da terra onde ele habitava para ir a Canaã. Está escrito na Bíblia. Ele saiu da terra onde ele habitava para ir a Canaã. Só que ele parou em Ur dos Caldeus. Se eu não me engano, ele é de Arã. Padã Arã. Ele saiu de Arã para Canaã. Só que quando ele parou em Ur era Nova York do tempo. Ele olhou, ficou encantado com aquela cidade gigantesca e falou, rapaz, vou nada seguir o propósito de Deus. Eu vou ficar aqui nessa cidade mesmo e ganhar dinheiro aqui. E aí ele fica. Só que lá ele se desvia. E ele começa a fazer, inclusive, ídolos, objeto de idolatria. Fica rico. Ganha muito dinheiro fazendo um objeto de idolatria. Aí, Deus cansa de tentar chamar Terá e fala assim, ó, cansei de você. Deus fala, Abraão, você quer andar comigo? Quer andar na minha presença? Quer cumprir o propósito que o seu pai não cumpriu? Aí Abraão falou, quero. Ele falou, então levanta, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Essa é a história que precede esse famoso versículo. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, o que eu te mostrarei. E aí quando Abraão sai, Ló, essa figura paradoxal, vai com Abraão. Só que quando Deus fala para Abraão sair, Deus fala, Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu te abençoarei. E você vai ser, o seu galardão será muito grande. E Abraão começa a ser um instrumento de bênção. Ló não é bobo. Falou, rapaz, meu tio
Deus falou que vai dar a benção para ele. Ele falou que vai. O pai dele não acreditou, meu avô não acreditou, mas eu acredito. Eu estava com Abraão. Por isso que eu canso de dizer para você, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Tem como, irmão, você andar com maconheiro? Ou melhor, tem como você andar com maconheiro? Tem como você andar com maconheiro e quando você está na rodinha de maconha, a polícia chega, bota todo mundo para ficar em pé, abrir a perna e começa a botar a mão no celular para revistar? Você tem como não passar por isso estando na rodinha deles? Vai ter que passar por isso. Tem como você estar no meio da gurizada, sentado, você sabe que ali tem um monte de gente do crime. Você já ouviu uma história dessa aí? Que aí um atirador aí qualquer chegou e falou assim, ó, vocês são do bairro aqui? Somos. Então pau, começou a matar. Mas tinha gente ali que não era do crime, mas estava com quem vivia no crime. E morreu de graça. Quantas outras pessoas andam com pessoas que não deveriam, estão no momento errado, na hora errada, com pessoas erradas? Teve um caso aqui na igreja, de um moço que entrou na nossa igreja, que andou com guri, veio para a igreja, teve a oportunidade de se mudar, foi para o RPD, teve a oportunidade de mudar, mas não quis. O que aconteceu? Esse menino foi andar com um cara, foram comprar droga, chegaram lá, não sei o que deu a treta lá, eles devem ter falado, nós é do comando, ou falou que não era do comando, não sei. Resultado, morreu com um tiro na cabeça. Por quê? Porque está andando com gente errada. O problema também não é andar com gente certa, porque tem gente que anda com gente certa, mas não tem um coração de gratidão. Na primeira oportunidade, que conquista tudo que tem, faz igual Ló. E é que você tem que tomar cuidado. Porque Ló, quando saiu de Ur, não tinha muita coisa. Mas ele andou com quem tinha a bênção. E quem anda com quem tem a bênção repousa sobre aquele que está andando junto. Porque se a maldição opera junto com aquele que está andando com quem é maldito, a bênção opera junto na vida daquele que está andando com aquele que é bendito. Diga-me com quem tu és, eu te direi quem tu és. Quem anda com porco é porco. Quem anda com ovelha é ovelha. Quem anda com lobo é lobo. Quem anda com leão é leão. Você nunca vai ver porco andando com leão. Nem lobo anda com leão. É lobo, mas não anda com leão. Por quê? Cada um na sua tribo. Cada um com seus pares, com seus iguais. Ou seja, e aí, Ló então vai andar com um cara que tem a bênção, Abraão. Como ele vai andar com quem tem a bênção pula para ele também. Foi o que eu falei daqui do domingo que vem. Se você quer que a bênção daquilo que Deus vai derramar sobre o Pedro e a Eliane caiam sobre você, honre eles. Porque quando você honrar eles, a bênção que está caindo sobre eles vai repousar sobre a tua vida também. Você pega por tangente, por honra. Honra compra. Honra é uma moeda espiritual. Não é moeda de puxa-saco. Puxa-saquismo é uma coisa, honra é outra. Honra é valor. Puxa-saco é preço. Puxa-saco só quer receber. Só quer ter a bênção. Aquele que honra quer participar da bênção. É diferente. Quem honra quer estar junto. Quem é puxa-saco só quer receber. Na hora que recebe, mete o pé e vai embora. Então observe. E aí, Abraão falou, amém, pode ir. Só que Ló, num dado momento, aí entra aqui, eu vou entrar aqui para ficar legal, para vocês entenderem. Verso 6. Não tinham mais os dois a capacidade. Verso 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitarem juntos, porque seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Olha o quanto quanto Abraão abençoou Ló. Abraão tinha muitos gados, muitos rebanhos, muita coisa. E Ló foi andar com ele e ganhou muito também. Entendeu? Alguém entendeu aí? Quem anda com quem tem muito, recebe muito. Quem anda com quem tem pouco, recebe pouco. Quem anda com quem não tem nada, nunca vai receber nada. Pergunta é, com quem você tem andado? E aí? Então não tinha mais como eles habitarem juntos. Então houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam naquela terra. Então disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, apesar de Ló ser sobrinho dele. Somos irmãos. Olha o que Abraão propõe para Ló.
Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, eu vou para a direita. Se escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Até aqui não tem nada demais. Tem momento que não tem como mais a gente estar junto. Você está crescendo muito, você tem que buscar um outro caminho. Mas eu sempre ensinei esse princípio no RD, já ensinei esse princípio quando eu andava na videira, que eu era líder de célula, que eu era discipulador, eu ensinava para os meus líderes, se você quer crescer de verdade, ei, olha para mim, se você quer crescer de verdade, quando tiver uma partilha, quando tiver uma multiplicação, manda os melhores para o outro e fica com os piores. É um princípio que eu ensino há 11 anos, Isalina. Manda os melhores para o outro e fica com os piores. Porque eu garanto para você que com os piores Deus vai te honrar mais. Mas geralmente, não, isso aqui dá muito trabalho. Não, isso aqui é ruim. Esse aqui malemar vem. Aí manda tudo para o outro. Tudo que não presta, ou mais ou menos, ou nhaca, manda para o outro. Aí só fica com os caras que é bom. Os caras que é coração bom. Não, esses daí você tem que mandar para quem está recebendo a partilha. Os piores ficam com você. Por quê? Isso tem um princípio, mas eu não vou falar sobre isso agora. Então levantou Ló os seus olhos. Olha isso. Levantou Ló os seus olhos. Ele olhou para a direita. Ixi, só deserto. Ele falou, para a direita ou para a esquerda, né? Então olhou para a direita, só deserto. Olhou para a esquerda. Nossa. Meu Deus, rapaz. Verdinho, verdinho, verdinho. Olha lá. Viu toda a Campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando você entra em Zoar. Ele olhou e falou, rapaz, espera aí, gado, carneiro, bode, ovelha, camelo, tudo isso precisa do quê? O que eles fazem? Eles pastam e bebem. A Campina era verde e regada, tinha pasto e água. Mas o problema não é quando você vai para um lugar melhor. O problema é quando você sai de quem tem a bênção. Alguém vai pegar aí. O problema não é você escolher o melhor lugar. O problema é que você se apartou de quem tem a bênção. Quando não entender isso, vai sofrer na vida. Gente que pensa assim, quando saiu da Emuná. Agora que eu saí, agora que eu vou arrebentar, vou fazer acontecer, irmão. Mas a pergunta não é que você vai fazer acontecer. A pergunta é, você tem a bênção? Eu vou te falar porque Deus me deu uma palavra profética. Estou falando da quinta profética. Deus me deu uma palavra profética 8 anos atrás. 8 anos atrás eu estava cansado da igreja onde eu estava, na videira. Tomava porrada demais. Tomei porrada a vida inteira. Minha vida é tomar porrada, irmão. Tomei porrada a vida inteira. Ia tomar porrada demais, tinha muita gente que me perseguia, falava mal de mim, fazia tudo que acontecia. Eu minha vida sempre foi atribulada de jeito. E aí, no ministério. Aí, um dia eu estava cansado, estressado. Falei, Deus, eu vou sair, vou para outra igreja, ou então eu vou cumprir meu ministério, ou então eu vou abrir uma igreja, o que só quiser eu faço. Falei, mas, tá bom, eu vou para o monte, vou orar. Vou para o monte, Alto da Serra. Monte Alto da Serra. Chega no Alto da Serra, estou lá orando. Falei, Deus, fala comigo, Senhor, não aguento mais, estou difícil. Mas entenda que eu fazia isso daí pelo menos umas 10 vezes por mês. Eu reclamava que estava difícil. Porque era perseguição demais, irmão. Tá louco, só eu mesmo. Até a Leda falou, eu não sei como é que você aguenta. Né? Até a Leda falou, não sei, João, você é louco mesmo. Porque só para aguentar o que você aguenta e continuar firme, é só você mesmo. Falei, é por isso que Deus tem um propósito na minha vida. E aí eu peguei, falei, cara, eu fiquei orando e tal. Chegou um profeta e falou assim, irmão, Deus me mandou te dizer algo. Eu falei, amém, diga, se for de Deus eu creio. Aí ele falou assim, Deus mandou dizer para você que se você permanecer onde você está, Ele estará contigo lá. Se você sair de lá para cumprir o teu ministério itinerante, Ele estará contigo no teu ministério. E se você sair de lá para ir para outra igreja, eu não falei abrir igreja não, falei para outra igreja. Se você sair de lá para ir para outra igreja, Deus está dizendo que Ele também estará lá com você. Porque Deus não está no lugar onde você está, Deus está com você. E não interessa a decisão que você tomar, Ele está com você e Ele te abençoará aonde você for.
Acalmei meu coração. Eu não quis sair, não. Qualquer outro nesse momento, agora que eu vou sair mesmo. Agora que eu vou. Quantas vezes proposta eu recebi, vem pra cá. Aí a videira é grande, não precisa ser não, vem pra cá, que aqui eu vou te ungir pastor. Teve um cara que eu fui, minha mãe conhece bem, o cara falou assim, ó, eu quero apresentar pros irmãos aqui o futuro pastor João Moraes. Ele vai estar conosco aqui. Eu falei pra ele, mas eu não falei que eu vou estar aqui, miserável. Não, porque ele vai estar aqui com a gente, vai ser pastor, vão ungir ele para ser pastor. Eu já recebi proposta para ser pastor, ganhar salário. Rapaz, vem aqui, eu te pago um salário só para ser pastor, que você prega demais. Teve pastor que já propôs para mim assim, João, larga a igreja lá, essa igreja que você está, larga essa igreja lá, bota qualquer discípulo, unge qualquer um lá, e vem para cá. Eu te pago um bom salário, só para você me ajudar aqui a pastorear. A igreja é grande, está tudo lindo, tudo maravilhoso, vem para cá. Rapaz, se eu não fosse um cara de propósito, de verdade, eu tinha ido por causa do dinheiro. Mas não tem dinheiro que compra o propósito que Deus tem na minha vida. Quando eu falo para você de dinheiro, você fica achando que, pastor, fica pedindo. Irmão, eu não preciso, bote amor no que eu vou falar, eu não preciso do seu dinheiro. Se você não ofertar, não dizimar, não fizer nada, você tem convicção do que eu estou falando. Deus vai mandar os Círios botar o dinheiro na minha mão. Eu já estou enjoado desses 5 anos de ver isso. Não são 5 dias, nem 5 meses. São 5 anos aqui nessa igreja, vendo Deus todo mês depositando tudo aquilo que eu preciso na minha mão. Eu não vou atrás de profetinha, eu não vou atrás de unção, eu não vou atrás de nada. Pelo contrário, quando eu vou para ofertar, vou para abençoar. Eu não vou para receber. Eu não vou atrás de ninguém para receber. Eu vou atrás de gente para abençoar. Para eu abençoar. Entende? Então o que eu quero que você entenda é que quando você tem a bênção, as coisas correm atrás de você, não é você que fica correndo atrás das coisas. Aí o que aconteceu? Ló, então levantou os olhos, olhou, viu a terra linda, maravilhosa, pasto verde, água, rodo, pros regados. Aí ele pensou, é só deserto, meu Deus, seco, seco, seco. Você vê até aqueles negocinhos assim de longe, você vê aquele areia, aquela miragem assim, foi, vixe, seco pra catiça. E aqui, verde. Olha o que ele diz, olha o que a Bíblia diz. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Isso aqui é muito pesado, não sei se está pronto para ouvir. Eu acho que vocês não querem ouvir não, senão eu já tinha dado um glória a Deus. Volta um verso. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído toda a campina. Aí é porque a Bíblia já conta a história depois que ela aconteceu. Mas ele nunca sonharia que Deus ia destruir tudo aquilo lá. O que eu falei para você? Que a gratidão, ela pode atrair bênção, salvação, prosperidade. E a ingratidão, perdição, maldição e destruição. Agora preste muita atenção. Se Ló tivesse levantado os olhos e falado assim, Abraão, tudo que eu tenho eu devo a ti. Se eu cresci desse jeito é por tua causa, porque eu sei que a bênção de Deus está com você, até por isso que eu te acompanhei. Eu fui atrás de você porque eu sabia que você era portador da bênção de Deus. E por isso que eu fui atrás de você. Senão eu tinha permanecido lá, trabalhado, crescido, no meu ritmo. Mas quando eu comecei a andar com você, meu ritmo acelerou absurdamente. Eu cresci em 5 meses que eu nunca cresceria em 5 anos. Quantos testemunhos eu vi assim nessa igreja? Quantas pessoas eu peguei nessa igreja que antes de me conhecer não era nada. Era um macaco que pulava de galho em galho, pulava de emprego em emprego, pulava de mulher em mulher, marido em marido. Era um macaco que nunca tinha conquistado nada na vida, nunca tinha feito nada. Morava num casebre, não conseguia ter nada na vida, não conseguia conquistar nada, perdia tudo pra cachaça, perdia pra droga, perdia pro cigarro, perdia pra balada, perdia pra putaria. Aí um dia conheceu um cara chamado João Moraes, um doido, psicopata, louco.
fala na cara, não tem medo. Aí parou de beber, parou de fumar, botou a casa em ordem, pagou as dívidas, começou a reformar a casa, ganhou uma motinha, ganhou um carrinho, e Deus começou a prosperar. Alguns que nunca pensaram em viver dentro da igreja, hoje são apaixonados pela igreja, pela obra do ministério. Pessoas que estavam perdidas na vida e hoje se encontraram. Pessoas que estavam com um casamento desgraçado, arrebentado, destruído. E Deus restaurou completamente o casamento. Quantos testemunhos nós temos assim no nosso meio? Quantas pessoas nós temos assim no nosso meio? Aí eu te pergunto, depois que está tudo bem, aí é fácil você olhar e falar assim, você se exploda no deserto que eu vou para a terra boa? Aí é fácil, né? É desse jeito, né? Aí é facinho. Agora não preciso mais de você, porque você já me ensinou tudo que eu sei. Você já restaurou tudo que eu tenho. Tudo que estava perdido, você orou, você, com a sua palavra dura, com a sua palavra verdadeira, foi restaurado. Eu não preciso mais de você. Morre no deserto, desgraça, e eu vou para a terra boa. Aí é fácil, né? Eu queria ver se falasse isso quando estava lá na merda. Quando estava lá na miséria. Quando estava lá com a vida arrebentada. Quando estava quase com o casamento por um fio para acabar com tudo. Por que você não fez isso? Foi ingrato naquele momento. Não, porque você veio para Deus, Deus restaurou sua vida, Deus mudou sua história, Deus tirou o vício de você, Deus te prosperou, Deus abençoou teu casamento, Deus abençoou tua família, Deus te abençoou. E agora é mais fácil, né? Agora que está tudo bem na vida, agora que você já cresceu biblicamente, agora que já cresceu espiritualmente, agora que você já sabe fazer alguma coisa em Deus, agora não precisa mais do pastor. Agora o homem de Deus já não é mais homem de Deus. Agora o valor do homem de Deus já perdeu. O problema, cara, é que a ingratidão, a gratidão é uma moeda imperecível. Ela não perece. A gratidão não tem data de validade. Vou dar um exemplo. Não, eu tenho muitos exemplos para dar, mas tem pessoas que elas não precisam fazer mais nada por mim. Literalmente nada. Porque uma atitude que elas tiveram ontem, 1 ano atrás, ou 5 anos atrás, ou 7 anos atrás, já vale pela vida inteira. Esse é o problema, que você nunca entende isso. Você fica querendo sempre que a pessoa tem que fazer mais para provar que merece a sua gratidão. Você que tem um coração ingrato, por isso que você não consegue ver gratidão em ninguém. Porque se a pessoa não fizer mais nada por mim, mas há 7 anos atrás, quando eu não era ninguém, ou quando eu não era nada, ou há 5 anos atrás, quando eu tive o racha na minha vida, que me mandaram embora da igreja onde eu estava, que me expulsaram pela porta dos fundos, e a uma pessoa acreditou no meu ministério, ela não precisa fazer mais nada. Uma pessoa acreditou em mim, que hoje eu chegaria onde eu estou, e ainda vou chegar onde Deus vai me levar, não precisa fazer mais nada. Porque acreditar quando isso aqui estiver gigante, lotado, quando o nome estiver soprado, quando Deus honrar, eu não preciso de gente assim para acreditar em mim. Eu precisava de gente para acreditar em mim há 5 anos atrás. Quando eu fui convidado a me retirar pela porta do fundo da igreja. Que eu ajudei, que eu batalhei, que eu sangrei por ela durante 7 anos da minha vida. E saí por causa de uma mentira. Que acreditaram numa pessoa que andava comigo, que me traiu. Normal, né? Uma pessoa que andava comigo e me traiu, falou um monte de mentira pro meu pastor, e ele preferiu acreditar nela do que em mim. Sem nem perguntar se eu queria abrir igreja. Ele simplesmente acreditou, falou, fez uma reunião e falou para todo mundo, a partir de hoje o Roma não é mais discipulador aqui, acabou, ele vai voltar a ser membro, se você quiser ficar na igreja fixa, se não quiser pode ir embora. Foi de jeito. Mas ele nem perguntou para mim, a história que eu ouvi é verdade, João? Porque se tem uma coisa que eu nunca quis na minha vida foi abrir igreja. Ou foi conduzir igreja, ou foi ser pastor de igreja. Eu nunca quis e não quero e nunca vou querer. Que isso, pastor? Mas por que o senhor é? Porque Deus me mandou. Porque se não fosse por Deus, você tem a certeza que eu não estaria mais aqui faz muito tempo. Eu estou aqui por obediência. Porque todo mundo sabe qual é o propósito da minha vida. E o que eu nasci para ser e fazer.
Então, naquele momento, Ló poderia ter tomado duas decisões. Ou ter sido grato e falado: Abraão, tudo que eu tenho é por tua causa, cara. Se eu perder tudo que eu conquistei, eu já não tinha nada mesmo. Quem me abençoou foi você. Tudo que eu conquistei foi por tua causa. Mas não tem mais justiça maior do que você merecer o melhor. E eu vou à deriva, e seja o que Deus quiser. Porque se eu perder, perdi. Eu volto, fico do teu lado e recebo tudo de novo. Entendeu? A Bíblia diz que tem uma promessa sobre Israel, que Israel floresceria no deserto. Ló poderia ser uma flor de Deus no deserto, só por ter tido o coração grato a Abraão. Se ele tivesse o coração grato, eu tenho convicção que onde Ló passasse, Deus ia florescer. Eu tenho convicção. Como também tenho convicção que se Abraão tivesse morado em Sodoma e Gomorra, aquela cidade jamais seria erradicada da terra. E eu te provo na Bíblia. Não, é fácil demais provar isso aí. Não é nem graça provar. Isso é balela. Então assim, ó, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o Oriente. E apartaram-se um do outro. Então Ló escolheu para ele, não pensou em Abraão. Ele não pensou em quem o abençoou. Ele não pensou que se tudo que ele tem hoje é porque alguém tinha a bênção que deu para ele e o abençoou. Ingrato. Vai ter um momento na tua vida que Deus vai colocar você na parede e vai falar: agora é o momento. Ou você decide. Ou você vai ser grato a quem te honrou, a quem te abençoou, a quem tirou você da lama onde você estava. Ou eu vou acabar, destruir e arrebentar tudo que você acha que foi conquistado por tua causa. Eu tenho muita história para contar, estou a rodo de história. Mas tem um discípulo meu, um ex-discípulo meu, que quando eu conheci ele estava com síndrome do pânico, estava com pensamento de suicídio, casamento estava arrebentado, tinha filho fora do casamento, um caso que ele tinha com a mulher, sei lá quantos anos, nunca tinha contado para a mulher dele, família toda arrebentada. Aí eu entrei na vida dele, com esse jeito meu, com essa brutalidade minha, com essa grosseria minha, duro. E falei: você toma vergonha na tua cara, rapaz, você vira homem, moleque. E ele foi para o encontro com Deus, chegou lá, no encontro contou para a mulher dele que tinha traído a mulher, que tinha outra filha fora do casamento, e a filha era da mesma idade da filha dele, e tal, e que tinha um caso e tal, e bababá, a confusão, a mulher já queria desistir. Eu falei: minha irmã, você não vai desistir não, cara. Você deixa, eu vou arrebentar você no pau, porque você orou para Deus te dar um marido verdadeiro. Agora que seu marido foi verdadeiro com você, você vai orar, minha irmã. Pede perdão, perdoa ele, libera a vida dele, porque agora Deus vai começar a restauração no seu casamento. Calma aí. Não louva muito não, que a história não é boa não. Até que um dia, por uma pastora, por uma perseguição de pastora, ela me tirou do lugar onde eu estava e ela colocou ele no meu lugar. Só que ele não estava pronto. Só que ele não estava preparado. Só que, naquele momento eu discerni, ou é honra, ou sempre foi bajulação. O que era? Naquele momento eu discerni. Quando ele tomou posse do meu lugar, ele não quis mais sair. Ele sabia que não estava preparado, ele sabia que não podia estar no meu lugar, ele sabia que não era o tempo dele, e ele sabia que ele operava na minha unção, porque ele orava, as pessoas eram curadas, ele expulsava demônio a rodo, ele orava e a bênção de Deus alcançava todo mundo, que era algo que eu sempre fiz e sempre aconteceu através de mim. Ele sabia que não era dele. Ele sabia que ele estava tendo revelação bíblica por minha causa, tudo isso ele sabia. Mas no momento do cheque, no momento de Deus colocar você na parede, você ter que tomar uma decisão, nesse momento que muita gente se arrebenta. Toma a decisão errada. Pega a curva para a esquerda. Aí já era. Se o Brasil não tivesse tomado a adesão que tomou agora, em outubro, nós tínhamos pegado a curva para a esquerda. Meu irmão, esse país acabava em 4 anos. Esse país acabava em 4 anos. Pergunta para os venezuelanos.
Venezuela, né? Pergunta para os venezuelanos como é que é lá. Uma delícia aquele país, maravilhoso. Maravilhoso. É tão maravilhoso que ele está aqui com a gente hoje, né? Está no Brasil por quê? Porque está buscando uma vida melhor para a vida dele, para a família dele. E aí, no momento de decisão, ele, ao invés de falar, não estou pronto, não vou. Tudo que eu tenho é por causa dele. Isso não é orgulho, arrogância. Não! É reconhecimento e verdade. Qual que é a prova, pastor? Que ele até operou por um tempo, que é sempre assim, você opera por um tempo na unção. Mas depois de um tempo a unção acabou. Foi buscar, não tinha mais. Não era dele. Continuou como na mesma função que eu estava, mas depois de um ano já começou a acabar com tudo, as células já começaram a perder tudo, o pessoal começou a se desviar tudo, e tudo que eu conquistei, tudo que eu edifiquei, caiu por terra. Um monte de gurizado que a gente tirou do comando, voltou. Vários morreram. Acabou. Toda a minha edificação de 1 ano e meio acabou. Por causa de uma adesão errada. E quem que vai prestar conta por cada vida daquela? Não sou eu. Aí o cara quer uma bênção, não quer mais nem saber de igreja. Faz por fazer. Está na igreja só pelo título. Está com a vida arrebentada de novo. Casamento arrebentado. A mulher dele vive, de vez em quando, até um tempo atrás, eu sabia que ela vivia procurando alguns irmãos da igreja para orar, para pedir oração, porque não aguentava mais o marido como estava. Queria aquele mesmo marido que ela conheceu quando andava comigo. Só que esse marido não tem mais. E muita gente aqui na igreja tem que passar por isso. Porque tem muita mulher que o marido está aqui na igreja, ela orou para que o marido está aqui. Agora que o marido está aqui, fica botando empecilho, fica botando pedra de tropeço. Irmã, esses dias aqui na nossa igreja, o marido vivia chegando tarde e tal. Aí um dia que ele começou a ir para um monte para buscar Deus e tal, ela começou a reclamar. Resultado, o guri saiu da igreja. E ela saiu junto. Fazer o quê? Por quê? Decisão errada. Tem momentos na sua vida que Deus vai te colocar na parede, vai te imprensar e vai falar, toma a decisão. Agora é com você, mas nesse momento você tem que tomar a decisão certa. Aí, Ló escolhe então para ele a Campina Verde. Por quê que ele escolhe a Campina? Porque ele não quer perder tudo que Deus deu a ele através de Abraão. Porque se ele tivesse conquistado, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas ele não conquistou sozinho. Alguém o abençoou para ele poder conquistar tudo que ele conquistou. E aí, Abraão vai para o deserto. E Abraão continua prosperando no deserto. E aí você já leu lá, no verso anterior, que Deus destruiu Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Tudo que Ló conquistou, edificou, todo o gado, toda a bênção, todas as terras, todos os servos, todas as empresas, tudo que Ló tinha, por causa de uma decisão errada, ele perdeu tudo de uma vez só, inclusive a mulher. Tudo ele perdeu, por causa de uma decisão errada. A decisão da ingratidão. A ingratidão fez Ló perder tudo. Destruiu. Deus destruiu. Volta lá. Deus destruiu. Olha lá. Sodoma e Gomorra foi destruída antes de o Senhor ter destruído. Irmão, não é demônio que destrói a vida do ingrato. É o próprio Deus. Deus destruiu tudo. E aí, como é que eu te provo que Deus não destruiria? Porque quando Deus foi destruir, ele ainda falou assim, vou ocultar o que farei de Abraão. Porque só tem um homem na terra que poderia interceder por um rei e sarar a nação inteira. Quem fez isso? Abraão. 2 vezes. Ele intercedeu por 2 reis. Que pegaram a mulher dele enganados. Porque nem sabiam que era verdade. Mas ainda enganado,
Lembra o que eu falei, naquele versículo que eu já li? Se você tomar uma coisa consagrada, enganada, e Sara era consagrada. Tomou alguma coisa enganada, a destruição vem na tua casa, a lepra vem na tua casa, a infertilidade, como é que chama? Esterilidade vem na tua casa. Você fica estéril. Por isso que tudo que você planta não dá, porque tudo que você produz não cresce. Cada esterilidade que tem. Porque você tocou em coisa consagrada. Por isso que não se toca em anátema. Anátema tem que ser dada para o sacerdote. Quem tem que queimar o anátema é o sacerdote. Aí observa. O que aconteceu? Ló, então, vai para Campina Verde. Quando Deus fala, eu vou esconder de Abraão, Abraão vai atrás. O que o senhor está querendo fazer aí, Deus? Estou sentindo que o senhor está tramando alguma coisa aí. Qual que é a parada? Conta aí. Essa miséria, sabia que esse Abraão ia me atrapalhar. Eu estou querendo destruir Sodoma e Gomorra. Mas Deus, o senhor está louco? Ló está lá, meu sobrinho. Mas não estou nem aí, vou destruir tudo. Engraçado que anos antes Deus fala assim, você não vai ficar aqui porque... eu não vou destruir essa terra ainda, porque o cálice dela ainda não encheu. O cálice dos amorreus ainda não encheu. O cálice dos amorreus ainda não encheu. Engraçado, o Ló foi para lá, o cálice encheu. Diga por quê? Porque a ingratidão é tão desgraçada, tão avassaladora, tão destruidora. Se você tiver 1% de pecado, a ingratidão preenche os outros 99%. Sodoma e Gomorra estava lá pecando. Aí tem gente que pensa que o homossexualismo é o pior pecado para Deus. Sodoma e Gomorra estava direto na sodomia, irmão. O que mais tinha lá era homossexualismo, tanto que eles queriam pegar o anjo para transar com o anjo. Você não lembra, não? Queria pegar o anjo para transar com o anjo. Aí Ló falou assim, não, pega minhas 2 filhas, faz o que você quiser com ela, mas os meus convidados não. É desonra isso, você não vai fazer isso não. Não quer esses homens aí, não quer pegar eles. Aí o anjo abriu a porta e cegou todo mundo e trouxe as meninas dele para dentro e os caras ficaram cegos lá procurando. Até amanhecer o dia não acharam nada. Não brinca com o anjo não, meu irmão. E aí, quando o anjo está lá para resgatar Ló, e o anjo só foi para resgatar Ló por causa de Abraão. Abraão falou, não mata todo mundo, salva pelo menos Ló. Aí Deus falou, então tá bom, vou mandar um anjo lá para salvar ele. Mas aí Abraão começou a interceder pela cidade toda. Ele falou, se Deus tiver 50 justos lá, o senhor destrói a cidade? Não destruiu Abraão, por causa de 50 justos. 45, não destruo. 40, não destruo. 30, não destruo. 20, não destruo. 10, não destruo. Se Abraão tivesse chegado no 3, Deus não destruiria. Mas por que Abraão parou no 10? Porque ele falou assim, se nem na casa do meu sobrinho, que andou comigo, conheceu meu caráter, tem 10 justos, é porque até meu sobrinho já se perdeu com a família dele toda. Então Abraão falou assim, salva pelo menos ele. Aí ele salvou o Ló e quem estava na casa. Mas os dois não queriam, os genros não queriam, ele só trouxe a menina, as 2 meninas e a mulher. A mulher virou para trás, olhou para trás e virou estátua de sal. Só sobrou ele e as 2 filhas. E depois as 2 filhas cometeram incesto com ele. E aí vem aí os amonitas e moabitas. Aí nasceu Amon e Moabe, que depois perseguiram Israel, mesmo sendo irmãos. Então observe. Aí quando o anjo destrói, ele puxa lá e fala assim, saia, não olhe para trás, porque eu vou destruir a terra. Se você ficar, você vai ser destruído junto. O que aconteceu? Ló saiu. Como? O que eu falei no início da mensagem? Um ingrato vai ser destruído e vai sair sempre com uma mão na frente, a outra atrás. Por quê? Por causa da ingratidão. Porque se tivesse sido grato, olhado, falado, não, Abraão, você tem muito mais gado que eu, você tem muito mais ovelha que eu, e a bênção que eu conquistei na minha vida foi por tua causa. Então, quem merece o melhor é você. Pode ir para lá. Irmão, se com a intercessão de Abraão, Deus não ia destruir, imagina se Abraão estivesse lá.
Deus tolera o pecado de uma humanidade inteira por causa de um justo. Porque se Abraão tivesse morado lá, Deus Deus toleraria todo o pecado de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Das 5 cidades da planície do Jordão. Deus teria tolerado todo o pecado. Todos aqueles homens. Por causa de Abraão. Então, eu ia pregar. Mas outro dia eu prego. Hoje eu só vim contar uma história bíblica para vocês. Eu só quero dizer algo para você, para finalizar. Já foi. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Aqui eu começaria a pregação. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos, coloca a outra versão que está, penosos. Isso. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, difíceis, trabalhosos, dolorosos. Por quê? Porque os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais mais forte, nós estamos vivendo ou não estamos vivendo nos últimos dias? As pessoas são ou não são ingratas conosco hoje? Não tem uma pessoa nessa igreja que sofreu mais ingratidão do que eu. Nenhuma. Nenhuma. Eu já não sei nem o que você passou, mas eu tenho convicção. Em 12 anos no ministério, eu já sofri mais ingratidão do que eu sei a vida inteira. Tem um versículo na Bíblia que diz, 1 Coríntios 9, 11. Tá bem. 1 Coríntios 9, 11. Era CO 9, 11. Se nós semeamos para vós coisas espirituais, será, olha a pergunta que Paulo fala, será que é muito que colhamos de vocês as materiais? Irmão, quanto vale a sua salvação? Pergunta para quem está ao seu lado, quanto vale a sua salvação? A sua salvação vale uma moto? Hã? Você troca a sua salvação por uma moto? Mas você troca uma moto por sua salvação? Você troca a sua salvação por um carro? Mas você troca um carro por sua salvação? Sem pensar? Mas um carro não tem valor? Por que você troca um carro de valor para a sua salvação? Interessante. Você troca sua salvação por uma casa? Alphaville? Top! R$1 milhão? Troca? Não? Mas você troca uma casa? Estou certo? Uma salvação por uma casa? Você troca uma casa pela sua salvação? Troca ou não troca? Tá dormindo, Gilmar? Explica para ele aí, alguém. Explica aí, Igor, para ele, o que eu falei? Tá dormindo. Tá cansado, trabalhou demais lá na casa pastoral. 3 semanas trabalhando, quase sem dormir esse menino. Irmão, você troca qualquer coisa na terra por sua salvação. E você acabou de dizer que você não troca sua salvação por nada. Como é que você troca de pastor por causa de um erro do pastor, por causa de uma falha do pastor, por causa de um pecado do pastor, por causa de uma dificuldade do pastor, por causa de um problema do pastor, você troca de pastor? Por quê? Não foi este que vos fala que mudou sua vida? Não foi a oração dele, a palavra dele, a pregação dele, a unção dele? Ah, pastor, mas não foi Jesus. Ah, é claro que foi Jesus, boçal. Mas Jesus tem que usar uma mula, né?
Honra pelo menos o jumentinho, irmão. Então o que eu quero que você entenda? Quantas pessoas trocam a palavra de vida eterna? Como Pedro falou, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Como é que o camarada troca a palavra de vida eterna por causa de um título? Troca a palavra de vida eterna por causa de uma pregação? Troca a palavra de vida eterna por causa de um pastor que revela CPF? Como é que alguém troca a palavra de vida eterna por causa de um emprego à noite? Como é que alguém troca a palavra de vida eterna por causa de R$1.000 de salário? Como é que alguém troca de vida eterna porque não quer, porque quer que o pastor dá o altar para ele, dá a oportunidade para ele, e se não der, troca de igreja, porque eu quero ir para o altar mais rápido do que o pastor quer que eu vou? Como é que você troca de palavra de vida eterna só porque o pastor falou uma coisa que você não quis ouvir, só porque o pastor deu uma direção que você não aceitou, só porque o pastor falou algo que você tinha que ouvir e tomar vergonha na cara para mudar? Irmão, eu nunca troquei de pastor. Os pastores que me enxotaram. Até meu pastor, irmão, que é uma benção, eu não consigo trocar dele. Vou dizer assim porque vai que ele está assistindo, né? Se eu não estivesse gravando, eu ia falar outra coisa. É uma nhaca. Mas eu não troco. Irmão, não tenho prova melhor do que isso do que o Bispo Rinaldo. Após, se você for conversar com o Reinaldo, depois que você pega uma certa intimidade, você conversa com ele, a cada 10 palavras que ele fala, 9 é com o problema do pastor dele. Mas não troca de pastor. Por quê? Gratidão é aliança. E quem só tem aliança na bonança, na alegria, na prosperidade, na saúde e na bênção, nunca teve aliança. Porque a aliança não se prova quando está tudo bem, a aliança se prova quando tudo vai mal. É quando você está feio, quando está difícil, quando está doente, quando está fraco, quando está pobre, quando está passando necessidade, dificuldade, quando está com problema, quando está com raiva, quando está com luta. É nesse momento que você sabe quem tem aliança e quem não tem de verdade. É nesse momento que você sabe quem não tem, quem tem e quem não tem aliança. Quem é grato e quem não é grato. Porque se eu não sou grato à mulher que aguentou tudo comigo no início da minha vida, e depois que eu tenho sucesso, que eu tenho carrão, que eu tenho casona, eu troco ela por 2 de 20, eu sou um ingrato. Eu sou um falso, eu sou um mentiroso. Eu sou um porcaria. Eu sou um desaliançado. Porque na hora que eu não tinha nada, quem acreditou em mim foi a mulher que está comigo agora deitada na cama. E na hora que eu cresço, na hora que eu tenho alguma coisa melhor, vem as rapariguinhas, vem as pombagirinhas, aí eu vou trocar a minha mulher que aguentou tudo comigo, que passou tudo ao meu lado por causa de uma oportunista, safada, vagabunda. Tem que estar na alegria, tem que estar na tristeza, tem que estar na saúde, tem que estar na doença, tem que estar na riqueza, tem que estar na pobreza, até que a morte o separe. Na hora que você estava na merda, que você não tinha nada, que você não era ninguém, sua vida estava arrebentada, aí esse pastor foi importante para você, aí esse pastor ajudou você, aí esse pastor serviu para você, mas agora que está tudo bem, agora que você não precisa mais, agora que a casa está bem, o casamento está bem, as filhas estão bem, aí não quer mais saber de igreja, aí não quer mais saber de pastor, aí não quer mais saber de ninguém, seu ingrato, sua ingrata, você será destruído, mas aqueles que são gratos, esses receberão dupla honra! Irmão, sabe quem que vai andar? Sabe quem que vai andar no meu Range Rover? Minha esposa, rapaz. Sabe quem que vai morar na mansão que eu vou ter no Alphaville? Minha esposa.
Porque quando não era nada, morando numa casinha velha, sem nada, suava a noite inteira, jogando água na casa inteira para ver se melhorava o ambiente. Quem estava do meu lado era ela. Aí na hora que eu cresço, na hora que eu conquisto, na hora que eu tenho uma coisa, aí eu dou um pé na bunda dela. Você toma vergonha na cara, safado. Não me misturo com esse tipo de gente. Não me misturo. E se você se mistura, coitado de você. Porque todo mundo que acompanhou Ló até Sodoma, morreu. Todos. Não sobrou um para contar a história. Nenhum sobreviveu. Brinca não, irmão. Ingratidão é uma palavra seríssima, que um dia eu volto para pregar sobre ela. Hoje eu não consegui pregar. Ingratidão é uma palavra seríssima. Eu tenho que agradecer muita gente. Se eu fosse, não dá nem para agradecer muita gente. Não dá para agradecer todo mundo. Eu vou falar do momento que eu estou vivendo agora. Alexandre é um cara que poderia agradecer muito, tem muito a agradecer ele. Mas tem um camaradinho aqui, ó. Aquele baixinho lá, pequenininho lá, pelo amor de Deus. Muitos começaram, muitos foram até o meio, mas só aquele gurizinho ali, ó, baixinho, foi até o fim. Amanhã eu estou mudando para casa nova, para casa pastoral. Mas se não fosse por ele, se eu dependesse da boa vontade de muitos que falaram que estamos juntos, falaram estou contigo, pastor, falaram vamos nessa, mas abandonaram a obra. Serve para as duas obras, para aqui e para lá. Se eu fosse contar com todo mundo que diz estamos juntos, coitado de mim. Eu ia mudar para aquela casa, sabe quando? Daqui a 6 meses. Minha mãe até foi lá, minha mãe já mexeu com obra, já fizemos uma casa inteira da minha mãe lá. Quebramos quase tudo, tiramos quase tudo. E arrumamos a casa dela. Minha mãe falou assim, Júnior, meu filho, isso aqui, menos de 6 meses, isso aqui, menos de 1 ano, isso aqui não ficaria pronto nunca. Falei, pois é, mas Deus enviou um anjo para mim. Mas tá vazando o negócio lá do banheiro, viu? Do banheiro tá vazando. Eu falei pra você que tava vazando. Você falou, aperta, mas tá apertado. Não tava, tá vazando lá. Fui lá hoje, tá vazando. Mas, irmão, tem situações que a pessoa não precisa fazer mais nada. Por isso que eu tô falando, o Alexandre, ele fez toda a pintura, ficou coisa de cinema, lindo. Mas o Alexandre é um cara que eu já conheço a honra dele. O Gilmar eu não conhecia. O Alexandre foi o cara que pintou essa igreja inteira, que deixou esse trem lindo, com detalhe, com cuidado, com minuciosidade, com perfeição. Olha o que ele fez na minha casa lá. Mas o Alexandre já conhece a honra dele. Agora o Gilmar eu não conhecia, irmão. O Gilmar foi o cara que todo mundo foi, entrou, saiu, passou, mas ele não, ele permaneceu. Aguentou até o último detalhe. Como é que eu vou esquecer um cara desse? Entendeu? Como é que eu vou esquecer um cara desse? Como é que eu não vou honrar um cara desse? Entende? Então assim, ó, tem coisas que se ele não fizer mais nada, acabou, não precisa fazer mais nada. O que ele já fez por mim já acabou. Eu não tenho que fazer mais nada. Nada do que ele, se ele falar, pastor, a partir de amanhã eu não posso mais ir. Tá bom. O que você já fez por mim já valeu por 10 anos, irmão. Você nunca mais vai perder a aliança que você tem comigo, a não ser que você queira. Porque se depender de mim, você pode ser a nhaca que for. Eu vou até te dar uns tapas na orelha. Mas eu vou continuar com o teu lado, vou continuar te ajudando, vou continuar te abençoando. Por isso que eu estou falando, muita gente ajudou. É claro que tem muita mão de muita gente, aqui na igreja, lá na casa, mas tem pessoas que fazem além, que fazem a mais, que muitas vezes tem problema na sua casa, briga com a sua esposa. Tem umas esposas também que é o Satanás, né, irmão? O cara está fazendo a obra na casa do pastor, não está no cabaré, sua mula. Está na casa do pastor, não está no puteiro. Está na casa do pastor, não está na boca de fumo, na biqueira. Deixa o cara lá.
Deixa o cara fazendo a obra na igreja, mas não. O cara vive só na igreja. Você queria que ele vivesse comendo as raparigas que ele comia antes? Cheirando o pó que ele cheirava? Cheirando o leite do seu filho? Cheirando arroz da tua mesa? Tem mulher que não entende, cara. Os que merecem sofrer. Tem que apanhar mesmo na vida. Só do meu marido, irmão, se meu marido estava na biqueira, estava na cabaré, na putaria, se ele já saiu e é homem de Deus hoje, irmão, pode estar onde quiser, que ele sendo homem de Deus, eu nunca mais posso murmurar sobre o que Deus fez na vida dele. Mas tem mulher que parece que gosta, quer ver o marido de novo voltar para cachaça, para putaria, para zona. Que não valoriza o homem que Deus deu. A restauração que Deus fez na vida do cara. Fica essa goteira miserável. Até parece que esqueceu tudo que o cara fez quando estava na merda, né? Quando estava no mundo, quando estava arrebentando. Parece que as mulheres esquecem. E aí começa a murmuração. Se eu não estivesse na casa pastoral, talvez estaria numa boca de fumo agora. Talvez estaria num cabaré, talvez estaria numa mesa de bar. Mas não, está lá fazendo a obra de Deus. E Deus vai honrar muita gente. O Alexandre já está provando disso, né, Alexandre? Faz tempo, né? Por isso que eu falei, o Alexandre eu já conheço a honra dele. Eu já vi o que Deus fez na vida do Alexandre. É, Benanis? Não, nem, ele dá para fazer muito mais. Tenho certeza disso. Mas no Gilmar, você não tem noção, cara. Eu falei para ele esses dias, eu dei uma palavra profética para ele lá na casa. Eu falei, você só fica firme, irmão. Você não vacalha, porque o diabo, você sabe que você volta. Vacalhar, o diabo vai te arrebentar. Mas se você não avacalhar, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ou eu sou homem de Deus, ou não sou, eu sou nada. Deus não vai fazer esse menino crescer demais, igual fez o Alexandre, igual fez muita gente aqui crescer. Então você tem que marcar o coração de Deus, você tem que marcar o coração de Deus, você tem que marcar o coração de alguém, irmão. Se há 5 anos atrás, 4 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás, eu marquei teu coração, a minha palavra marcou teu coração, a minha mensagem marcou teu coração, o evangelho que eu prego marcou a tua vida. Daquele dia para cá, qualquer atitude contrária que você fizer, ingratidão. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu vou finalizar aqui, só vou falar um detalhe. Uma vez eu fui ministrar um seminário, e um pastor extremamente ingrato. Extremamente ingrato. Mas lá em Pontes de Lacerda, eu fui ministrar um seminário lá. No segundo dia de seminário, terceiro, não lembro, chegou 2 caras e me cercou. Chamou lá para ir tomar um café, mentira, foram para me cercar. Pastor, esse negócio que é esse aí que o senhor está falando aí, ó. Do jeito que o senhor está falando aí, parece que nós nunca mais vamos poder sair desse pastor. E esse pastor vacalhou pra caramba, fez coisa errada, a mulher traiu ele, e já fez o pampeiro na cidade, e teve o rolo, cabaré, os caras, coisa toda, tal. E o senhor vem falar agora, já a sua mensagem, fala que eu não tenho que abandonar ele. Falei, pá. Aí deixei, desci a lenha. Depois que ele terminar, foi, terminaram, queridãos? Terminamos. Sou um cara medroso não, irmão. Terminaram? Foi terminando. Não sei se ele estava armado, se não estava, mas eu falei, não tem medo. Quando eu estou com a verdade, eu não tenho medo de nada. Sem ela que eu tenho medo. E aí quando eles terminaram, eu falei assim, eu posso falar uma coisa? Como é que era o casamento de vocês dois? Ixi, o meu era uma desgraça. E o seu? Uma tragédia. Como é que estava a vida espiritual de você? Não existia, pastor. Como é que estava a vida financeira? Vixe, pastor, daquele jeito, hein? Como é que estava as emoções? Estava boa, estava tudo lindo, maravilhoso, estava tudo bem? Não, pastor, estava tudo arrebentado. Uma coisa puxa a outra, vocês sabem, né? Falei, pois é. Quem ajudou vocês a restaurar o casamento? Vocês estarem casados até hoje? Foi o pastor Toninho. Quem ajudou vocês a crescerem financeiramente? O pastor Toninho. Quem ajudou vocês na emoção? O pastor Toninho. Quem fez vocês dois, inclusive os dois eram o diácono. Quem fez vocês dois crescer no ministério? O pastor Toninho. Falei, e agora que ele precisa de vocês, vocês vão ser ingratos com eles? Vocês são ingratos. Seu coração de vocês é ingrato. Por isso que vocês estão leprosos. Por isso que vocês não sentem a presença de Deus. E daí, irmão, para você destruir tudo que vocês dois conquistaram, para Deus destruir assim, ó, por causa da ingratidão do coração de vocês. Porque quando vocês estavam na merda, quem ajudou vocês foi Ele. E não é porque agora Ele está na merda, mesmo sendo pastor, vocês vão abandoná-lo? Você, quando sua mulher fez alguma coisa com você, brigou com você, xingou você, falou que você não queria ouvir, você largou dela? Não, pastor. Você largou da sua? Não. Quando você estava com o maior problema do mundo, vocês largaram? Não. E Deus não restaurou? Sim. E por que Deus não pode restaurar Ele no ministério? Seus ingratos.
Vocês só estão casados com a mulher que vocês estão, com a família que vocês estão, com o filho que vocês têm, com o dinheiro que vocês estão vivendo, com a empresa que vocês têm, por causa desse cara. E agora que ele precisa de vocês, você vai abandoná-lo? Ingratos. Irmão, vi os dois homens chorando, enxugando lágrimas. E os dois falando um na frente do outro, eu vou chamar minha esposa aqui, chamar não sei quem aqui, eu quero pedir perdão na frente de vocês, que eu nunca mais vou falar mal do pastor Toninho, eu nunca mais vou falar nada dele, eu nunca mais vou quebrar a aliança dele, eu nunca mais vou falar que eu vou sair da igreja, e nada do que ele fizer nunca mais vai tirar eu da presença de Deus e da igreja, porque eu tenho uma aliança com ele, e essa aliança é para sempre. Se coloca em pé.